E você falou uma outra coisa que eu achei legal. Quando a especialista em felino chegou e disse, olha, eu não tenho mais nada para fazer, vamos ver como você pode ajudar. É assim que a gente recebe muitos casos também, com lesões muito graves. Oncologia ou artropatias graves, problemas articulares muito sérios, não é incomum as pessoas dizerem, olha, eu não tenho mais nada para fazer. Eu vim aqui porque eu já não tinha, eu estou falando de quem não é homeopata clássico, né? Tem cliente que se trata com homeopatia e pronto. Mas, não, eu vim aqui porque eu já não tenho mais nada para fazer. A alopatia não tem mais nada para oferecer. E aí, quando chegam animais nessa condição? Porque eu sei que com o humano a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida. Não estou falando em reverter doença, estou falando em melhorar a qualidade. Como que é isso com os animais? Eu digo, sempre há o que fazer, Sempre há o que fazer. sempre o animal melhora. Esse gatinho, o Sirius Blue, ele vivia totalmente apático. Ele era um gato persa, o persa já é mais quietinho mesmo, mas ele era apático, sabe? O semblante do animal era um semblante de tristeza, é um face assim, triste, né? Eu tenho vídeo dele jogando no tablet, sabe aqueles joguinhos que tem os ratinhos correndo, que os gatos gostam? Os gatos também gostam da tecnologia. É mesmo, é? Mesmo, tem uns programinhas assim, né? E ele brincando com a irmãzinha dele, pegando os ratinhos lá. Eu tenho esse vídeo, muito bonitinho, muito interessante mesmo, né? Então, nós sempre temos o que fazer em qualquer área, né? É na dermatologia, é na nefro, enfim, na parte respiratória, no sistema locomotor, sempre há o que fazer, sempre há como melhorar a qualidade de vida, e isso é primordial. Esse gatinho viveu mais 3 anos, 3 anos que ele viveu, e viveu bem, muito bem. Depois começaram os problemas renais, a gente foi tratando, mas chegou a hora, né? Todos nós temos e eles também têm. E aí, com muita pena, mas Era a hora. era a hora. E, Maria Luísa, como que é essa relação do proprietário com o animal? Como que isso influencia no comportamento do animal? Vou te dar um exemplo. Como eu trato de humanos, obviamente, as pessoas falam para mim isso. Tânia, aconteceu isso assim, 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 na minha vida e tal, meu cachorro começou a ficar assado. Você não quer dar um palpitezinho, não? Você não acha que pode ajudar de alguma forma? Como que é essa relação do dono com o seu animal? E como que isso você utiliza isso na prática para ajudar na medicação do animal, por exemplo? Porque eu uso isso com criança para ajudar a escolher o remédio da criança. Entendeu? Se ela tem um animal doméstico, né? Sim, eu também uso isso com os animais, né? Eu tenho um item lá na minha ficha que são sintomas comportamentais. Eles vão fazer parte também do meu repertório. Às vezes eu repertorizo também, né? Para ver aqueles sintomas mais peculiares, eu repertorizo. Eu quero saber qual é a relação, primeiro, qual é a sua relação com o seu animal? Como é que você vê esse animal? Você vê, é um filho? É um cachorro? Como é que é essa relação? Então, eles vão me contando, né? Eu vejo a proximidade entre um e o outro, eu explico as diferenças, né? Você pode até sentir, ele é o meu filho, mas ele é uma outra espécie. E ele tem as necessidades particulares dessa espécie que também precisam ser respeitadas. Porque, às vezes, com muito amor que nós temos, é meu filho, ele está com frio. Não, ele não está com frio. Se ele não quiser uma cobertinha, respeita, né? Então, às vezes, querendo fazer com que o animal se sinta melhor, nós, às vezes, o condicionamos a um comportamento que não é dele. E a gente impõe um sofrimento para esse animal.
Eu vou te dar um exemplo de uma somatização na pele. Eu digo, Bom exemplo. um Isso é bom legal. exemplo, não é? Por exemplo, a raiva, né? Raiva, essa emoção que a gente sente, né? Todo o nosso organismo sente. Às vezes você está possuído por essa emoção e o seu animal também sente isso. Ele sente. E, às vezes, nós o submetemos a ele engolir aquela raiva que ele também está sentindo, né? Por um determinado motivo que é dele. Uhum. E um exemplo muito clássico, né? 3 clientinhos meus, 3 Dasha, não, 3 Pinkers. Flora, Sofia e Galileu, uma família. Família é Uma ótimo. família. O Galileu, o macho, a Flora, a filha, a Flora, a mãe e a Sofia, a filhinha. A Flora e a Sofia tinham problemas de pele, foliculite. E mexe uma foliculite. O Galileu ia no consultório fazer companhia a Flora e Sofia. Eu não tinha nada, né? E a responsável me pediu um placebo. Faz um placebo para ele, porque ele quer um remedinho. Tá bom. Ele não tinha nada. Resolvido o problema lá da Sofia e da Flora, tudo bem, nunca mais vi. Um belo dia, chega um senhor com o Galileu. E eu conheci o Galileu porque o Galileu mancava na perninha dele. Né? Ele caiu, fraturou, não consolidou bem. Eu falei, esse aí não é o Galileu? É. O que está acontecendo com o Galileu? Ele nunca teve problema de pele, ele toda estourada. Aí eu comecei o meu interrogatório. Né? Mudou alguma coisa na casa? Porque físico ele não tinha nada. A temperatura normal, batimentos cardíacos normais, respiração normal, palpação, tudo normal, né? Mesmo sendo pele, eu examino a pontinha do focinho até o rabinho. Nada, sintomas físicos, nada, nada, nada. Bom, vamos para os comportamentais. O que aconteceu? Mudou alguma coisa? Não. Mudou a caminha dele? Não. Mudou os brinquedos? Alguém pegou os brinquedos? Não, nada, 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 nada. Eu comecei a observar que o garotinho que estava com esse senhor, ele estava assim, meio inquieto. Eu prestando atenção no animal e também no garotinho. Aí o garotinho falou assim, eu não aguento mais, eu vou comprar. Eu perguntei, por quê? O avô, né, que estava com ele, falou assim, fica quieto. Aí ele, não, não, doutor, eu tenho que contar. Ele está dizendo que está tudo normal, mas não está. Olha, tudo isso começou quando nós adquirimos um gato. Olha. O gato lindo. Aí me mostrou a foto do gato. Realmente um gato maravilhoso, lindinho, né? Bebezinho. O Galileu não gostou do gato. O Galileu queria abocanhar o gato. Aí meu avô falou, não, fica quieto. O Galileu bufava, sabe, de raiva e tremia para não abocanhar o gato. Como se não bastasse, esse senhor obrigou o Galileu a dormir na mesma cama que o gato e sem abocanhar o Olha. gato. Então, diz o garoto que o Galileu tremia, mas tremia assim que ele estava sentindo frio. Ele conteve aquela Tremia de raiva toda. raiva. De raiva, né? Não deu outra, estourou na pele. Olha, mas Estourou na pele. Aí eu comecei a conversar. Olha, gente, com um proprietário. isso não está muito certo. Vocês querem que o Galileu fique bem? Primeira coisa, a gente tem que afastar esse gato de lá. Não estou dizendo para vocês se desfazerem do gato, mas pelo menos tira do ambiente, né? Morava numa casa muito grande. Tirem o gatinho do ambiente. Voltem a ser o mesmo para o Galileu. Ele sentir que aquele espaço também é dele, continua sendo dele. Obrigar a dormir na mesma cama. O animal com aquele instinto, com vontade de abocanhar, morrendo ali, né? Não, isso não faz bem para ele. Olha, não há remédio que vai dar jeito se não afastar essa causa daqui. Vamos afastar essa causa. O senhor me promete que o senhor vai fazer isso? Prometo. O senhor quer ver o Galileu bem? Quero. Vamos fazer isso.
Comecei a fazer a medicação para ele, né? Não só da pele, mas também respeitando os sintomas comportamentais dele, a raiva dele toda, para dissipar aquilo. Eu falei, olha, o senhor quando está com raiva, como é que o senhor fica? Ah, eu quero explodir. Ele também. O senhor fica bem se ficar contido? Não, de jeito nenhum. Ele também. Essa raiva que nós humanos, quando nós não dissipamos, né? Se ficar remoendo, vai estourar numa úlcera, numa pele, enfim, Em algum lugar. em algum lugar. Tem que sair. Né? E assim fez o nosso Galileu, voltou à tranquilidade. Demorou um pouquinho, né? Um mês e pouco e tudo, mas ele foi voltando aos pouquinhos e recebeu alta. É interessante isso, né? Os animais têm as suas necessidades também. Eles são passíveis a sentirem medo, a sentirem raiva, tristeza, alegria, tudo isso reina no ambiente No deles, reino né? animal. Tudo isso reina. Então, a gente tem que respeitar também. E deixa eu te perguntar uma coisa, que a pandemia teve um impacto muito grande nas pessoas. Os mais diversos impactos, especialmente na saúde mental. Como você também trabalha com pets, o que aconteceu nesses últimos 2 anos, se é que aconteceu uma coisa com os animais, com esses domésticos, né? O que aconteceu? Houve um impacto, não houve? Você notou alguma coisa diferente? Olha, o que eu tive notícia, né, é que o número de adoção cresceu. Vamos chegar lá. Uhum. Cresceu muito, né? Muitas pessoas se apegaram aos seus animais. E quem não tinha adotou, porque falta que o ser humano sente da proximidade, de dar um abraço, de dar um beijo, né? E aquilo não era possível. E isso era possível fazer com os animais, né? De trocar com os animais, né? Uns ficaram muito bem, né? Nem todos gostam desse excesso de carinho também. Os gatos, por exemplo, eles querem ficar na dele, né? Eles querem ficar lá, é diferente. A forma de gostar e de amar dele é diferente. É diferente. É diferente, né? Durante a pandemia, nós não deixamos de trabalhar, né? Na Pet Home a gente trabalhou com todo cuidado e eu não percebi assim nada de extremo, não, nada de diferente, não. Foram os mesmos que estavam manifestando as mesmas patologias. Porque a gente começou a indicar mais. Uhum. Idosos e pacientes depressivos, ou até às vezes com crianças com dificuldade de socialização, a gente começou a indicar mais que elas tivessem um animal doméstico para ver como é que essa coisa ia se desenvolver, ia se ajudar e tal. Você vê também essa relação na prática, independentemente de ser pandemia ou Ah, não. sim. Como que acontece essa coisa das crianças, as portadoras de necessidades especiais, às vezes, ou os próprios deprimidos? Como é que acontece isso na relação com os animais domésticos, especialmente? Olha, o que nós observamos é que os animais ajudam muito, muito nesse sentido. Nossa, eu ouço vários relatos de casos, né? Que houve muita melhora nessa troca de energia, nesse carinho, mutuamente, né? Porque há animais que também são abandonados, e quando eles encontram o carinho, nossa, eles ficam muito gratos, é impressionante. Mas esse sentimento da gratidão existe muito no lado animal. Eles se sentem amados, se sentem queridos. E o idoso ou a criança, né, especial, que está ali ao lado daquele animalzinho, também melhora muito, porque ele tem a oportunidade de oferecer este carinho. Essa troca é muito, muito benéfica para os dois, né? E você estava me contando um pouco antes, que a gente estava conversando aqui, conta esse caso da depressão, que eu acho que ele foi muito simbólico para mim,
Porque quando os pacientes me contam a história da relação, eu pergunto muito isso, como é que é a relação com o animal, eu às vezes uso isso. E você me contou um caso agora que é bem emblemático. Eu acho que isso vai interessar a todas as pessoas, porque às vezes o animal está sinalizando o adoecimento do dono, entendeu? Ou ele está refletindo uma situação doméstica ali. E o olhar da homeopatia permite que isso seja incorporado na consulta, né? Então, eu queria que você falasse desse exemplo para a gente, que eu acho que vai ficar mais claro para as pessoas. Bem lembrado, Tânia, eu tenho tido isso com uma certa frequência, né, na minha prática no consultório. E esse quadro que eu contei a você foi bastante interessante. Chegou o animal, um animal até de grande porte. E desde que o animal chega no meu consultório, eu já vou observando a forma dele se comportar, a forma dele olhar, a forma de caminhar. E o animal chegou, sentou, ficou quieto, de uma forma diferente dos animais quietinhos. Ele estava simplesmente deprimido. O meu questionário é grande, eu vou fazendo o questionário e eu vou olhando ao mesmo tempo para o animal, né? A primeira etapa da minha consulta é com o responsável. É ele que vai responder as perguntas, mas eu vou olhando também para esse animal. E aí eu tive certeza e certeza absoluta, este animal está deprimido. Então, eu perguntei, mas de uma forma bem afirmativa. Eu virei para a responsável e disse: quem tem depressão na sua casa? E aí ela começou a chorar, chorar, e me respondeu da seguinte maneira: está na sua frente. E depois ela perguntou: como você percebeu? Eu disse: sim, eu senti. O animal, ele tem essa convivência muito próxima, né, no ambiente em que ele está inserido. Esse ambiente também tem uma carga vibratória, uma certa energia. E essa energia, ela é captada pelo animal. Então, o animal, ele indica, sim, muita coisa do responsável por ele, porque ele está vivendo ali intimamente, naquele ambiente. Isso é uma carga muito pesada para ele, muito pesada mesmo. E é muito comum isso, né, de eu não perguntar nada do responsável. Não, eu não pergunto, eu pergunto só da relação e do que está acontecendo com o animal. No final da consulta, quando eu chego na prescrição, nossa, mas é o mesmo remédio que eu tomo. Como? Olha, Pois é. então faz sentido isso, né? Essa coisa da gente questionar como é que é a relação com aquele animal, estou falando do ponto de vista da gente que é médico que trata de humano, faz todo sentido, porque a pessoa vai se expressar naquela relação. É mais Sim, uma. E eu tenho visto cada vez mais, era uma coisa que eu não via há 20 anos, mas hoje eu vejo cada vez mais. As pessoas tratam os animais como filhos. Às vezes nem tem filho, só tem um animal. E às vezes eu vejo que isso é um pouco exagerado, no seguinte sentido: tiram a natureza animal do animal, entendeu? Pelo menos é a percepção que eu tenho. Como que é isso na prática? Você deve ver o inverso. é, é verdade, né? Olha, Tânia, você tocou num assunto muito importante em que eu, como responsável pelo animal, também eu me policio muito, muito mesmo. Porque eu também tenho essa tendência de tratar o animal como filho. É o meu filho, eu digo, é o meu filho, meu cachorro chama-se Luíde. E todos os meus cachorros sempre tiveram nomes assim nomes que eu daria a qualquer criança. Eu acho bonito, né? Mas uma coisa eu tenho cuidado, né? Eu tenho que tratá-lo como ele gostaria de ser tratado.
e não como eu gostaria de tratar uma criança, porque, na realidade, muito embora ele seja o meu filho de 4 patas, eu tenho que ver que ele é uma outra espécie, ele pertence a uma outra espécie. Então, ele tem as suas necessidades particulares, e eu preciso respeitar essas necessidades dele, porque se eu gosto dele, eu quero vê-lo bem. Faz parte do bem-estar dele ele ser um cachorro. Ele ser um cachorro, exatamente. Cachorro, é cachorro. Ele é o meu cachorro, filho, mas ele é um cachorro. Então, eu tenho que respeitar o que ele gosta, né? Claro que isso não afasta a possibilidade de educá-lo. A educação precisa ter, né? Lógico. Mas ele é um cachorro, eu tenho que... ele é um cachorro. Se ele não gosta de roupa, eu não tenho que pôr roupa nele. Mas está frio. Ele sabe eriçar o pelinho dele, né? Para se defender do frio. Ele tem esse mecanismo natural dele. Eu tenho que respeitá-lo. Se eu puder dar um conforto maior, interessante que eu digo assim, não, ele é um cachorro. Eu sempre digo isso para mim mesmo. Ele é um cachorro. Mas ele é um cachorro que ele convive com humanos, e ele tem coisas do humano que ele também gosta. Por exemplo, ele pega as minhas almofadas, ele tem as dele, mas ele pega as minhas. Ele vai no meu sofá e pega a almofada, e se a porta da sala estiver aberta, ele vai para a varanda tomar sol. É um cachorro, mas vai lá tomar o solzinho dele. Isso aí. Mas ele gosta do sol, né? Os animais normalmente gostam. Mas carregar a almofada, ficar na almofada na varanda, isso foi ele que inventou. Então, tem um lugar na consulta que você explica isso para os proprietários. Então, olha só, é um cachorro ou é um gato. A gente aqui em casa teve gato, não teve cachorro. Mas é muito diferente uma espécie e outra, e as espécies entre si, né? Os cachorros também devem variar muito de jeitão, né? De acordo com a espécie, mas tem uma coisa que é peculiar a cada cachorro. Mesmo que seja, estou falando que aqui a gente convive com shih tzus. Meu irmão tem shih tzu, minha irmã tem shih tzu, uma amiga nossa tem shih tzu, a vizinha tem shih tzu, é uma quantidade de shih tzu enorme aqui por perto. E eu vejo como eles são shih tzu todos, mas eles são muito diferentes uns dos outros. Você vê claramente a diferença, não só na forma de adoecer, quando eles adoecem, mas na peculiaridade deles, na singularidade. E eu acho que é isso que a gente precisa chamar atenção um pouco para vocês que têm animal. Assim, cada animal é um, exatamente como cada criança é uma, como cada filho é um. Como é que fica isso para os animais, Maria Luísa? Como você vai para donos que têm 3, 4 cachorros, ou 5, 6 gatos, que eu vejo muito também? Interessante, né? Porque não dá para fazer consulta em bando. Não dá, não dá. E cada um é um. Porque cada um tem a sua individualidade. É Às isso. vezes, dentro da mesma doença, eles se comportam diferentes. Por isso a gente individualiza, né? Então, às vezes eu tenho três animais na mesma casa, o medicamento pode ser até comum, mas os outros são diferentes, né? É cada um com o seu medicamento. Cada um reage de uma forma diferente. É impressionante, você disse. Todos são shih tzus, todos são cães, mas todos têm a sua individualidade, as suas particularidades, o seu jeitinho de ser. É muito interessante isso. E essa é a principal característica que eu acho que, independentemente da gente tratar pela semelhança, como a gente faz quando a gente fala na homeopatia, né? Eu acho que essa é a principal diferença na abordagem entre a alopatia e a homeopatia, né? Isso. Quer dizer, quando a gente trata a singularidade, não importa se todos os cachorros estão com eczema. Cada um fez esse eczema por conta de uma particularidade de cada um. Então, o remédio não é o mesmo, nem para o humano,
nem para o cachorro. E isso a gente pode agregar naquele tratamento. E eu acho que tem alguma coisa que você acha que pode ajudar nesse momento? Por exemplo, a gente está no momento dessa mudança de estação, entrando no inverno, a gente já fica rindo porque todo mundo está resfriado, todas as crianças adoecem, o resfriado passa a ser o cotidiano. Sendo ou não Covid, resfria-se. E tem uma série de cuidados gerais que a gente indica para as crianças ou para os adultos para não se resfriarem. Como que fica isso para os animais? Tem dicas, tem coisas que poderiam ajudá-los nesse momento? Ou isso não acontece? Acontece, acontece sim, né? Cada um tem a sua forma de adoecer, cada um, segundo Hahnemann, né? Respeitando as diáteses predominantes em cada um, a gente observa assim. Por exemplo, aqueles animais que na mudança de tempo agravam, né? Ou a pele, ou a parte respiratória, principalmente essa parte respiratória, né? Então, o que eu faço? Eu já tenho um medicamento SOS de prevenção. Olha, tá para mudar o tempo, vamos fazer esse medicamento aqui, porque ele vai precisar, né? Então, se pegar algum problema desse tipo, ele vai reagir diferente, vai reagir bem, vai sair bem. É muito interessante, sim. Né? Normalmente, quando eu faço a anamnese, eu já vejo a tendência de cada um. O que a gente pode fazer para prevenir, né, nas estações que normalmente agravam. Aquela tendência. Então, é muito como a gente faz, né? Quando você colhe a história, você vai vendo quais são as coisas que aquele animal apresentava com maior frequência e diante de quais situações aquilo se manifestava, Isso. situação qualquer que seja, ou situação concreta, ou mudança de tempo. Então, você faz uma abordagem muito abrangente, digamos assim, para a gente ter a ideia daquela singularidade. E tem mais algum recado que você acha que é importante para as pessoas que ainda não estão convencidas que a homeopatia pode ajudar seus pets? O que você acha que poderia ser um fator de, pelo menos, de curiosidade ou de chamado para esse tipo de abordagem? É interessante, né? Hoje em dia, eu já tenho visto que as pessoas estão procurando Mais mais, né? Não precisa ter aquela doença que não tem mais jeito. recursos na alopatia, né? Para vir para a homeopatia, eu já estou observando que há uma conscientização melhor. Então, aqueles que ainda não se familiarizaram com a homeopatia, experimentem, façam sim uma consulta com o veterinário homeopata, vocês vão sentir a diferença. O homeopata, ele é um profissional, ele é um médico como outro qualquer, porém ele tem um diferencial da homeopatia que nos obriga a ser mais tranquilos, ou seja, ter menos pressa, conversar mais, colher mais detalhes para conhecer melhor o seu animal. E aí, conhecendo, né, esse conhecimento nem sempre se dá somente com uma consulta, aos pouquinhos a gente vai acrescentando mais detalhes à nossa ficha, e aí, então, acontece a prescrição e vocês vão observar a diferença. O animal ele fica sempre mais disposto. Se ele tinha parado de brincar, ele volta a brincar. Ele tem uma vivacidade maior. Então, é bem diferente. Vocês vão observar isso, com certeza. A homeopatia, ela é maravilhosa. Agora, o homeopata é que tem que, às vezes, se descabelar. Às vezes, tem clientes que eu perco o sono pensando o que eu posso fazer de melhor, né? Mas a homeopatia, ela é sábia. Os recursos que o médico veterinário, o médico humano tem com a homeopatia são infinitos.
são muitos medicamentos e muitas combinações. Então, é realmente perceber qual é o jeitinho daquele animal para conseguir realmente prescrever o medicamento certo, e não só acertar o medicamento, mas acertar a frequência, acertar a dinamização, e tudo isso é muito importante. Olha, eu queria agradecer muito, Maria Luísa, você estar aqui com a gente, porque esclareceu essa coisa e essa paixão que fica clara ao te ouvir falar, né? A paixão que você tem e o respeito a esses animais nessa abordagem. Eu queria te agradecer muito estar aqui com a gente e te colocar à disposição. Eu acho que eu vejo essa possibilidade de ação também da homeopatia. Eu vejo concretamente, embora eu trate de humanos, quando eles falam isso. E eu indico, procura um veterinário homeopata, quem sabe não vai ser melhor, entendeu? Porque eles ficam querendo que a gente fique dê palpite nos pets deles. E tem uma abordagem que só vocês sabem fazer, porque vocês fazem bem, estudaram para isso e observam e respeitam aquela individualidade que está ali. Eu te agradeço muito mesmo você estar aqui com a gente e eu espero que isso sirva de alerta ou de chamamento para os profissionais que queiram se especializar em homeopatia veterinária ou de chamamento para os donos, né, para os proprietários de animais, porque vão ter um olhar muito diferenciado para os seus animais. Eu que te agradeço. Agradeço muito, porque esse espaço é muito rico, né? E tenho certeza que chega àqueles que estão precisando mesmo conhecer um pouco mais da homeopatia, que é única. A homeopatia é única, não é? E a gente adapta para o animal. Então, olha só, gente, muito obrigada, Maria Luísa, muito obrigada a todos vocês. Se vocês gostaram, curtam, ativam o sininho e até nosso próximo encontro, onde a gente vai falar de homeopatia, de antroposofia, enfim, da base energética de acolhimento do humano, do animal e da planta, que a gente vai chegar lá. Beijo grande, até breve.